Estamos ao vivo? Aí pode esperando as pessoas irem entrando. E aí pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, já tem algumas pessoas entrando aí. Como a gente prometeu, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados a resultado no processo de emagrecimento, né? Porque umas pessoas têm alguns resultados e outras nem tanto. A gente está tentando fazer isso hoje, apesar do Instagram estar dificultando um pouco o nosso trabalho, né? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Sobre esse tema que é extremamente importante, né? E extremamente relevante, tá bom? Bom, vamos dividir em alguns tópicos básicos para não ficar uma coisa muito cansativa, ficar uma coisa mais prática. Então eu queria que a Nathalie começasse, né? Para quem não sabe, a Nathalie é minha esposa, está formando em nutrição agora, vai me auxiliar aqui nessa live com alguns aspectos relacionados à parte nutricional. E, enfim, quem tiver algumas perguntas aí pode estar até fazendo, a gente vai tentar responder. A gente já recebeu algumas perguntas durante a semana, ontem, anteontem, e a gente vai tentar responder isso de uma forma mais generalizada para que todo mundo consiga entender do que a gente está falando. Vamos lá, Nathalie, e aí? O que você acha relevante aí no processo de emagrecimento? Por que algumas pessoas têm resultados e outras não? Bom, acho que a primeira coisa que me chama a atenção é aquela tecla que a gente sempre bate da individualidade de cada um. Então tem muitas pessoas que estão buscando emagrecer fazendo o que o coleguinha fez, fazendo o que o parente fez, querendo reproduzir um plano alimentar de outra pessoa. E esse é o primeiro dos erros, né, pessoal? É não respeitar a individualidade. Você concorda? Sem dúvida. A gente fala muito sobre isso, individualidade em todos os sentidos, né? A gente costuma dizer que para gerar resultado, a gente precisa de coisas específicas. Ou seja, olhar para você e não, obviamente, fazer o que a gente fez para um fazer para o outro. Então isso é extremamente importante, porque para gerar resultado, pessoal, a gente precisa de basicamente 3 coisas, eu costumo dizer. Individualidade na dieta, individualidade no treino e individualidade na sua suplementação. Então isso é uma coisa que realmente não tem como a gente não pensar para gerar esse resultado. Mas é óbvio que essa questão, esse aspecto de individualidade, eu vou abordar isso mais para frente aí um pouquinho, falar sobre isso de forma mais técnica, né, com aspectos mais voltados para a medicina, mas sem dúvida alguma. Só para exemplificar para vocês, então, por exemplo, hoje tem uma febre, né, uma moda da dieta low carb. E muitas pessoas começaram a fazer a low carb achando que iam ter o mesmo resultado do que aquele outro amigo que fez e emagreceu. Só que a gente hoje sabe que a dieta low carb, por exemplo, ela vai ter um resultado excelente para quem tem quadros de resistência à insulina, para um pré-diabético e até mesmo para quem não tem nenhuma queixa intestinal. Eu já diria um outro aspecto muito importante. Quando se fala em low carb, qual carb que está baixo? Qual carbo que foi retirado? Sim, porque o carboidrato é importante, pessoal. A nossa filosofia é de que a alimentação tem que ter carbo, não pode ter restrição de carbo, porque isso vai repercutir em algumas coisas que a gente vai comentar também mais pra frente. Mas eu dizia mais no sentido seguinte, para algumas pessoas a low carb vai funcionar muito bem sim, mas para outras ela pode ser fatal, ela pode até mesmo fazer com que o paciente engorde ou crie algumas patologias, principalmente ligadas ao intestino, que não existiam antes. Então esse é o primeiro ponto, e a gente avaliar o que você precisa fazer, né? Você que não está conseguindo ter resultado no emagrecimento. Primeiro, buscar um profissional, a ajuda de um profissional completo, que vai olhar tanto para a sua parte nutricional, quanto para a sua suplementação oral, quanto para o seu intestino, para as suas queixas gerais, né? Exato. E não fazer a dieta que está na moda ou a dieta que está no Instagram. Esse, então, é o primeiro ponto. Por que você não está emagrecendo? Será que você não está querendo copiar o método de uma outra pessoa? Exatamente. Esse é um aspecto que é o que a gente mais vê, né? Vocês mesmos, alguém aí já deve se identificar com isso, porque meu amigo foi no médico que passou a Victoza ou sei lá o que e eu vou fazer também. Tudo Minha tem amiga indicação. Tomou Sibutramina, eu vou tomar também. Tudo tem uma indicação, então, obviamente. Não é bem assim, né? Então, entrando nesse caráter de individualidade, eu vou entrar com um aspecto mais médico, que de fato é isso que a gente tem que avaliar, né? O que é importante para cada um. Quando eu identifico que o paciente tem algum grau de fome oculta, pessoal, isso é o principal. O que é isso? Eu já abordei isso aqui algumas vezes no meu Instagram, nos stories, enfim. Fome oculta é quando o nutriente ele não consegue chegar onde ele tem que chegar. Quando a sua célula não consegue receber o nutriente de forma adequada. Então, isso a gente tem que levar em consideração aspectos como a mastigação, condições estomacais, as enzimas digestivas para fazer a quebra desse alimento, caráter de bactéria, de microbiota intestinal, tudo isso vai favorecer a absorção do nutriente. Então, uma coisa que eu quero que vocês levem para a vida.
produção de energia limitada, se a célula recebe menos nutriente, esse é o primeiro gatilho para acúmulo de gordura. Então, déficit de produção de energia pela célula é o que mais gera engorda. Então, o que a gente precisa fazer? Uma alimentação que mate a fome da célula. Que vai suprir a sua carência de nutrientes. Por isso que tem que ser individualizada, né? Porque você pode ter uma digestão comprometida de determinados alimentos. Se você se comprometer a fazer uma dieta do colega, começar a ter distensão abdominal, enfim, isso vai limitar seus resultados. Mas, basicamente, hoje o que a gente vê como pilar do emagrecimento é a alimentação, a atividade física regular e um sono de qualidade. Esses são os 3 aspectos básicos para a gente falar. Os hormonais também. Não, isso a gente vai abordar mais para frente, sem dúvida alguma. Esses aspectos globais que a gente está falando. Então, se você não dorme bem, se você não treina com regularidade, você não come direito, não adianta, meu amigo. Você pode tomar o que for que você não vai emagrecer. Então, começando com o básico, né, pessoal? Porque o básico funciona, acredite. Falando em básico, a gente precisa falar agora do segundo fator, que é um limitante muito grande quando a gente fala de emagrecimento. E aqui no consultório, é muito fácil da gente ver isso. Qual é o paciente que tem resultado e aquele paciente que não tem tanto resultado? É a disciplina, tá, pessoal? A disciplina, ela é fundamental. Você faz o que tem que ser feito ou você faz o que você quer? Né? Chega fim de semana, você é aquele paciente que consegue se manter no seu planejamento, na sua rotina alimentar que foi prescrita, ou você vai dando aquelas escapulidas e esquece de ter disciplina? Você é resultado daquilo que você faz repetidamente. Se você erra repetidamente, você não vai colher resultado. E nem é esse papo de que não, eu sou super controlado, sou super equilibrado. Durante a semana eu sigo a minha dietinha, no final de semana, obviamente, eu permito aí alguns escapes. Vamos fazer um cálculo básico? Vamos pegar aí sexta, sábado e domingo, que a gente se permite fazer o que quer e não o que deve. Bota isso em 4 semanas que tem um mês. São 12 dias. Você acha que você vai conseguir evoluir 12 sem dias disciplina? É um terço de 30 dias. Exatamente. Então você vê que não dá, a conta não fecha. Seu organismo não sabe o que é final de semana, né? Ele, claro, até foi uma pergunta interessante que a gente vai abordar mais pra frente sobre o horário de consumir determinados alimentos. Esse é um aspecto chamado da crononutrição, que é extremamente interessante, a gente vai abordar mais pra frente. Já. A gente vai falar mais pra frente. Até um cara fera nisso é o Valentim, nutricionista excelente, que eu amo de paixão. Mas vamos lá. Uma outra coisa que nos perguntaram nas perguntas, né, que a gente abriu o box de perguntas antes dessa live, e a gente vai sempre fazer isso, porque agora teremos lives semanais pra vocês. Nos comprometemos. Exatamente. Então, uma pergunta foi a questão do dia do lixo, e isso está muito relacionado à disciplina. Pessoal, eu penso da seguinte forma, enquanto a gente está numa manutenção, né, levando uma vida normal, a gente pode sim se dar ao luxo de consumir um chocolate, uma besteirinha no fim de semana, comer uma pizza, enfim, fazer uma refeição fora do plano. Isso faz parte, isso também é saudável e ninguém precisa ser bitolado. Agora, quando você tá num protocolo de emagrecimento, numa dieta específica, quando você se colocou à disposição... Tem uma meta para atingir. Exato, você tem uma meta, você quer um resultado. Digamos, você está fazendo uma dieta de 30 dias, um protocolo alimentar. Nesse momento, não tem isso. Você tem que fazer o que deve ser feito e não o que você quer. Não dá para ter dia do lixo, pessoal. O dia do lixo vai atrapalhar muito os seus resultados. Além do que, vocês concordam comigo que não é um hábito saudável você pegar um dia da sua semana para se entupir de porcaria? No dia seguinte, isso vai gerar frustração, isso vai gerar dor, vai gerar arrependimento e você ainda corre o risco de estar se sentindo inchado, intoxicado, até porque a gente sabe que o acúmulo de comidas lixo, né, gera toxinas que vai nos deixar mais inchados. Então, não é uma boa ideia exagerar no dia do lixo, tá? Escolhe uma refeição para comer uma coisa que você gosta. Até porque quando você recorre ao dia do lixo, é sinal de que você ainda não está reeducado. Ao meu ver é isso, porque eu recebo pacientes o dia inteiro aqui e toda hora o pessoal fala assim, ó, é incrível como eu não tenho mais vontade de comer as porcarias que eu comia. Então isso se chama reeducação. Verdade. Então não adianta você fazer uma coisa, né, porque realmente, a Eliana mesmo já tá falando, já foi minha paciente durante muito tempo, querida Eliana teve excelentes resultados porque se comprometeu com o que deve ser feito. Então esse é um outro aspecto interessante, individualidade, disciplina. Mas o que, Nathalie, o que a gente pode falar? Disciplina é uma questão de mindset, assim como a nossa terceira dica, que é a própria questão mental mesmo, relacionada a qualquer coisa que você queira atingir na sua vida. Que eu também já abordei isso aqui, né? A relação do padrão de mentalidade, o padrão mental e a conquista de resultados.
É incrível, pessoal, como quem tem uma energia voltada para... Sente que já tem o resultado, né? sabe? Eu falo isso, visualiza você magra, visualiza você entrando naquela roupa, visualiza você forte, enfim, o que você quer, o seu objetivo. Eu vou dar um Sente isso, porque realmente isso vai acontecer, né? Eu costumo dizer que tudo é a mesma coisa, é só questão de energia que você injeta nisso. Então essa caneta aqui só é uma caneta porque alguém pensou na caneta, então você tem que pensar no seu resultado. Tudo já tem resultado. Que acontece no mundo físico, ele primeiro está acontecendo na nossa mente, né? Então, para que você materialize os seus desejos, você não pode começar uma dieta achando que vai dar errado. E é impressionante, pessoal. Às vezes a gente recebe uns pacientes aqui na clínica e são dois padrões diferentes. Uma olha, né, o que vai ser proposto e fala assim: eu não vou conseguir, isso é muito difícil, eu não sou disso, eu não vou conseguir, já vi que vai ser impossível perder peso desse jeito. Essa pessoa em geral volta sem perder muito peso, ou até perde um pouquinho, mas depois volta a ganhar. Por quê? Porque ela não teve um mindset positivo para gerar aquele resultado. Diferentemente de vários pacientes que a gente já recebeu aqui, que chegaram falando assim: doutor, doutora, eu vou ser a sua paciente modelo, eu vou ter resultado, eu vou emagrecer 10, 20, 30 quilos. E essas pessoas perdem esse peso. As pessoas conseguem. Essas pessoas conseguem. Sabe por quê? Porque antes de tudo isso acontecer no mundo material, elas mentalizaram, elas acreditaram. Então a terceira dica é essa: acredita. Se você já começar um planejamento, um emagrecimento, achando que não vai conseguir, pode acreditar, você não vai conseguir. Perfeito. Isso outra coisa, uma dica muito importante, né? Que ninguém se atenta para isso. Sim. Mas o mindset é o principal. E uma das coisas que eu bato muito nessa tecla também aqui diariamente é que muitas pessoas, e até uma pessoa, a Carla Oliveira aqui até falou, né? Algumas pessoas querem ser emagrecidas, não querem fazer esforço. Perfeito, é isso que a gente mais vê. Sabe por que a gente vê isso? Porque os próprios profissionais de saúde estão estimulando essa ideia de emagrecimento fácil. Então você pode recorrer ao medicamento. Essa pílula vai te emagrecer. E isso está completamente errado, pessoal. Ou essa injeção, aqui, o nosso estímulo é de mudança de comportamento. Quem quiser saber mais sobre isso, obviamente, né, isso aí não precisa se aprofundar muito, ler muito sobre isso para saber que é uma verdade. Mas eu fiz um post recente sobre isso, falando da relação de medicamento versus comportamento. Hoje, tanto o profissional quanto o paciente estão injetando as energias quase que 100% nos medicamentos e estão esquecendo da mudança de comportamento. Inclusive, até interessante aqui fazer um link que Caião, Dr. Caio Augusto Cunha, a gente combinou, amigo meu médico excelente aqui do Rio também, a gente combinou até de fazer uma live juntos, que a gente vai fazer isso em breve, falando sobre efeito sanfona. Porque a gente estava conversando esses dias e na nossa visão, efeito sanfona não existe. O que existe é você voltar para os seus hábitos antigos. Você emagrece, faz a dietinha bonitinha e volta a fazer aquilo que você gostava de fazer, e não o que deveria fazer. Não tem jeito, você vai voltar a engordar. Então onde está esse efeito sanfona? Tá aqui, ó, então, na maioria dos casos. Voltando, né, para o nosso tema, para a pergunta inicial dessa live. Por que algumas pessoas emagrecem, mantêm o peso e outras não? Exatamente, esse é um outro ponto que ele abordou. Algumas pessoas voltam a fazer a coisa errada, algumas pessoas não mudam o mindset, elas só querem aquela dieta milagrosa para chegar no vestido de noiva, ou para chegar no vestido de madrinha, ou para uma competição. Um evento específico, uma ocasião específica. E depois vão voltar a fazer tudo igual. Então, não vai sustentar esse processo de emagrecimento, né? Exato. Bom, tem alguns aspectos um pouco mais técnicos que a gente sempre leva em consideração, que obviamente, é uma parte mais médica mesmo, que assim, deve ser analisada. Algumas perguntas que a gente recebeu também em relação à questão da relação de hormônios, né? Então é óbvio que o hipotireoidismo vai comprometer o seu emagrecimento, sem dúvida alguma. Mas não coloquem a culpa de engordar na tireoide, tá? Porque a tireoide, coitada, não é, amor? Ela tem sido vista como a grande vilã. É mais uma muleta, né? Então a gente se escora naquelas coisas. Não, claro eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo, na minha família tem esse histórico. Então a gente tende a se escorar nessas muletas, né? Achar alguns gatilhos aí. A pessoa bota a culpa na tireoide, mas não lembra do brigadeiro que comeu ontem, né? Então é isso. Não dá pra olhar a coisa de forma setorizada, tem que olhar o todo. Então eu costumo dizer muito sobre isso. Se a gente vai falar sobre emagrecimento, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se esse paciente ele tem condição de emagrecer. E isso é muito específico. Então, entrando em termos técnicos aqui, vamos ser um pouco mais específico. Se você não tem neurotransmissor, como por exemplo adrenalina, noradrenalina, você não consegue mobilizar a gordura do tecido adiposo. Ou seja, se você não pega a gordura que está armazenada, como é que você vai emagrecer? Então esse é um dos mecanismos. O outro mecanismo é essa gordura que foi retirada do tecido adiposo, ela tem que ser
queimada, tem que ser feita beta-oxidação. Então você tem que usar essa gordura como fonte de energia. E para isso você tem transportadores específicos dessa gordura para dentro da sua célula. Então tem que avaliar de forma individualizada. Então fatores hormonais sim atrapalham e podem comprometer a questão do emagrecimento. Hipotireoidismo é muito comum. Recebi pergunta também sobre a menopausa. Sem dúvida, né, pessoal? Hormônios, eles estão ligados com o metabolismo, né? Então, qualquer queda hormonal pode comprometer, sim, essa taxa metabólica e, consequentemente, você tem uma dificuldade maior para emagrecer. Só que eu costumo dizer o seguinte, emagrecimento tem que levar em consideração, né? Exatamente, é multifatorial. Talvez você não está fazendo a coisa correta, não está sendo específico para você. Então, a gente tem que levar sempre em consideração o que é para você e não o que está sendo feito por aí. E um exemplo disso, por exemplo, é a suplementação com L-carnitina. Eu vejo muito, né, paciente que chega aqui falando, não, doutora, porque agora eu vi que faz bem, eu vi que vai me fazer metabolizar melhor a gordura e estou tomando L-carnitina. Vocês sabiam que para pacientes que têm um padrão, pacientes onívoros, né, que consomem quantidades grandes de proteína animal, a suplementação de L-carnitina pode não ser interessante? Pelo contrário, ela pode causar até vários problemas intestinais. E principalmente, não só intestinal, mas também cardiovascular. Placa Dependendo da sua microbiota intestinal, você pode metabolizar os alimentos de uma forma não tão interessante. Então, por isso que a gente está dizendo que isso tem que ser avaliado o todo. Não dá para a gente olhar um aspecto ou outro. Se eu não consigo avaliar a microbiota desse paciente, é impossível falar sobre a saúde desse paciente. Então, hoje, a minha entrevista nutricional, ela quase que vai se caminhando sempre para chegar nessa parte digestiva. Por que isso, pessoal? Porque o seu padrão de alimentação determina metade do padrão de bactérias que você tem no intestino. E essas bactérias têm um impacto metabólico e até mesmo neurotransmissor. Pode alterar tudo, sinceramente. O intestino maltratado, ele é um foco para o corpo inteiro, é sistêmico. Então, vamos nos atentar para a saúde intestinal, porque se você não está absorvendo nutriente, a gente entra naquele papo da fome oculta. O nutriente não chega até onde tem que chegar. Consequentemente, sua célula fala assim, fulano, come mais, está faltando nutriente aqui. Aí você vai lá e come mais. Então, o quadro de compulsão, às vezes, pode ser explicado por um quadro, né, desse de fome oculta. Então, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Quem é meu paciente sabe que eu uso alguns exames mais específicos, eu não recorro somente ao exame de sangue, porque o exame de sangue é uma situação muito pontual, o do momento, tirou aquilo ali, reflete uma fotografia, reflete o meio de transporte, o sangue está levando as coisas para lá e para cá, isso não quer dizer que a nossa célula tá bom. Então tem pessoas que se gabam para falar assim, nossa, meu exame tá ótimo, será que tá ótimo? Tá dentro de uma margem estatística, né? Tá dentro de uma margem numérica ali, tá entre esse número e esse número, mas isso não quer dizer que tá bom, né? Então sempre tem que levar em consideração, pessoal, vários aspectos. Para isso tem que conversar com o seu paciente, tratar o paciente, não tratar o exame. Isso é muito comum. A gente tem visto pessoas que estão tratando qualquer alteração. Então a pessoa sai com 300 manipulados. Isso, eu costumo dizer que configura como uma polifarmácia do mesmo jeito que quem critica o médico tradicional que prescreve um monte de remédio. Então tem que ter muito critério. Não vai ficar entupindo o seu paciente de coisa porque ele demanda de coisas específicas, né? E olha, uma pergunta que fizeram aqui pra gente, não foi nenhuma pergunta, um relato que a gente recebeu. Olha quem entrou aí na live, Dr. Paulo Lessa, querido. Quem precisar de indicação do Espírito Santo, esse é o cara. Pode ir lá. Olha, pessoal, um relato que a gente recebeu foi o seguinte, estou indo na Nutri desde janeiro, minha Nutri é fera, eu sei que ela é boa, mas eu não tô tendo resultado. Então, pessoal, apesar de eu ser uma futura Nutri, devia estar puxando sardinha pro meu lado, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem que ter um médico por trás também. De preferência, um endocrinologista que tenha uma visão preventiva, porque o emagrecimento, como a gente falou antes, é multifatorial. Então, muitas vezes, um nutricionista ele pode ser bom quanto for, mas se ele não tiver alguns artifícios, algumas análises, como exames específicos, como um exame mais completo, né, de sangue e até mesmo outros tipos de exames mais específicos, ele não tem aparato para te passar a melhor dieta. Vocês entendem? Então, assim, o médico, essa dobradinha que a gente faz aqui é muito legal, porque o paciente consegue ser visto tanto pelo lado médico, uma visão bem integrativa, que vai olhar de uma forma completa para esse paciente. E olha quem entrou aqui, Hilda, parabéns! Parabéns, Hilda! Nossa paciente querida que faz aniversário Falei hoje. que ia te dar parabéns ao vivo, hein? Parabéns ao vivo na live, tava só esperando você entrar. Beijo, minha querida. Então, pessoal, para quem pode, procure um local onde você tenha o auxílio tanto de um nutricionista quanto de um médico, porque muitas vezes o Nutri sozinho, ele não pode fazer tanto por você.
Isso quem é entrou aí também, a gente está falando de processo de Outra emagrecimento. paciente A Rafa Senador, que é uma personal excelente lá na Barra da Tijuca. Quem tiver a oportunidade de treinar com ela, a gente recomenda fortemente, que a Rafa é muito boa. Inclusive, esse é um outro ponto que a gente ia abordar. Não adianta querer emagrecer só fazendo dieta, a gente tem que ter o exercício físico junto. Para complementar uma coisa que você falou que eu achei interessante, é também assim, a gente tem o paciente, né? Eu também sou paciente, ali é paciente, todo mundo é paciente. Nós temos a tendência de fazer o quê? Não está funcionando aqui, eu vou trocar. Será que essa é a melhor alternativa? Então você fica pulando de galho em galho achando que o problema é o profissional, mas talvez o problema seja você. Então assim, isso é muito importante. Às vezes é o profissional também, tá? Então tem que ter critério. Eu não disse que não é, mas eu disse que na maioria das vezes o paciente ele não tem paciência para as coisas acontecerem. É o imediatismo, é o famoso imediatismo, né? Então não tem jeito. Ou ele não quer fazer o que foi proposto, isso acontece muito também. Sim. Vocês, já deve ter acontecido com vocês, foi numa Nutri, 2 meses depois não resolveu o meu problema, vai em outro, 2 meses depois vai no médico, você vai trocando e será que o problema realmente foi o profissional? Ou é você que não está afim de botar em prática? Ou talvez você está buscando um profissional que fale o que você quer ouvir. Esse que é um grande detalhe também. Então, às vezes o profissional ele quer o melhor para você e para isso ele vai te falar alguma coisa que pode te incomodar. Então, assim, eu tenho uma filosofia de não ficar dando esporro em paciente porque não teve resultado, porque não cumpriu com o planejamento. Muito pelo contrário, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te auxiliar e não para te ficar puxando a orelha. Eu quero sim te dar consciência para você começar a fazer suas escolhas com mais consciência, com sabedoria, né? E saber o que você está fazendo. Costumo dizer, pessoal, que aqui você tem que fazer as coisas porque entendeu e não porque eu estou mandando. Então você entendeu o processo? Você entendeu o que vai ser feito? Você está ciente daquilo que vai ser feito, daquilo que foi proposto? Porque não adianta você se comprometer com uma coisa que daqui a pouco você vai largar. Não, eu quero fazer essa dieta restritiva aqui. Será que é o melhor caminho? Então, às vezes, como eu disse no começo, o básico funciona, acredite. Treine com regularidade, se alimente bem e durma bem. É óbvio, né, pessoal? Isso não tem como, né? É o básico do básico do básico. Mas isso funciona para quem não está fazendo nada, então é fantástico. Mas em alguns momentos... Ó, Portugal presente aqui, hein? Boa Olá, noite! Portugal! Bem-vindo! Em alguns momentos fazer o básico não é o suficiente. E aí são esses casos que a gente recebeu aqui alguns relatos. Poxa, eu já tô indo na Nutri, eu já tô me alimentando bem, eu já faço atividade física e eu não saio do mesmo lugar. Então esse é o momento de você procurar um acompanhamento mais completo, né? É o que a gente fala. A medicina hoje ela ficou muito setorizada, então tem uma pessoa que mexe com o olho, uma pessoa que mexe com o coração, outro com o pulmão e outro com o osso e assim vai. Tem o outro. Ninguém hoje, quase ninguém olha o todo. E quando a gente começa a conversar com o paciente, a gente vê que esse paciente ele não necessita de especialista, ele necessita de um todista. De um generalista. Generalista, né? exatamente. É o que a gente tenta fazer aqui. A gente tenta englobar todos os aspectos do ser, inclusive a questão de mindset, porque sem uma mudança de mentalidade, de comportamento, a gente não vai atingir objetivos, né? Isso aí. Então, quando a gente começa a conversar... Essa é a visão da medicina integrativa, da nutrição integrativa que a gente fala aqui. A gente tem que olhar como um todo. Vamos ter essa noção de que realmente... o todo e o básico inicialmente vai ter um efeito muito importante. Ó, a Bia Toso aqui falou que fez o Organix e começa o novo plano amanhã. O Organix é fantástico, é esse exame que a gente fala bastante aqui. É essa individualidade que a gente está falando, né? Esse exame é o exame que a gente avalia aquilo que entrou e o que não entrou na sua célula. Aí eu consigo ter uma noção mais prática do que está faltando para o seu organismo, né? Então a gente não vai ficar fazendo coisa... Já percebeu como é que acontece? Você vai no médico, leva o exame de sangue, você recebe uma prescrição. Você volta 2 meses com um exame de sangue novo, vai mudar tudo de novo, porque o exame de sangue altera com muita facilidade. Então o Organix, esse exame que a gente aplica aqui, ele é interessante porque a conduta a gente fica por um bom tempo, até porque as alterações não são alterações de hoje, são alterações de algum tempo. Então a gente costuma dizer que exame de sangue é uma foto do seu organismo. E o Organix, através da urina, a gente dosa os ácidos orgânicos urinários, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos como se fosse um filmezinho do seu metabolismo. Então lá eu consigo identificar muitas coisas, pessoal. Eu consigo identificar se você tem neurotransmissor para mobilizar a gordura, eu consigo identificar se você tem o transportador da gordura para dentro da mitocôndria para fazer a oxidação dessa gordura. Então assim, avalia a parte intestinal. E não é só para emagrecimento, é claro, para saúde de uma forma geral. Mas como a nossa live está focada em emagrecimento, vocês devem estar pensando assim, então para emagrecer agora eu tenho que fazer esse exame. Olha que legal isso.
Que legal, Bia. A Bia estudou comigo antes do vestibular, acho que foi no 3º ano, no pré-vestibular, não lembro. Interessante você falar que foi influência minha e da Rafaela, olha que importante isso, tá vendo? Sempre isso que é interessante, a gente associar essas condutas, tanto do profissional de educação física, quanto do nutricionista e o médico. Eu vou finalizar, não sei se você tem mais uma coisa para falar, mas a minha parte aqui eu vou finalizar com uma frase, um pensamento do Valentim, que é esse nutricionista que a gente gosta bastante. Ele falou uma vez para você não ser um profissional pato. O que é o profissional pato? O profissional que quer fazer tudo, mas não faz nada direito. O pato, ele corre, ele nada e ele voa, mas não faz nenhum dos 3 bem. Então, vamos entender que cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu papel no processo de emagrecimento. Tanto o personal, quanto o nutricionista, quanto o médico. Tem médico que quer fazer tudo, tem nutricionista que quer fazer tudo, tem personal que quer fazer tudo. Cada um tem sua função no processo de emagrecimento, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que era mais ou menos isso. Eu não sei se tem... individualidade, disciplina, mindset, então acreditar que você é capaz faz toda a diferença. E analisar histórias e cases de sucesso, né? Sem dúvida. Outra coisa, pensando nessa filosofia de mentalizar, de acreditar, eu te sugiro uma coisa. Tira um pouco... a gente está vivendo um mundo hoje em dia, nessa era de rede social, onde você fica vendo um monte de gente. E aí você acaba achando que aquilo ali é uma vida perfeita, que você vai ter aquele corpo. Sigam pessoas que realmente condiz com aquilo que você acredita. Sigam pessoas que você realmente vê que ela tem verdade por trás, que não é vendendo simplesmente uma historinha. Porque muita gente aí no Instagram é uma coisa, na vida real é outra. Então assim, não se iluda, não se iluda. A vida de Instagram não é uma vida perfeita. Então, por favor, tente seguir pessoas que realmente vocês se inspiram, porque isso sim vai te ajudar, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Se a gente for individualizado na conduta, se a gente acreditar no resultado, se a gente tiver disciplina com planejamento, se a gente tiver todos os fatores hormonais ajustados, toda a sua suplementação, tá dormindo bem, não tem como não emagrecer. Se você não tá emagrecendo, com certeza alguma coisa está fazendo errado, porque o processo de emagrecimento ele acontece. É óbvio que você tem que ter especificidade. Então é isso que a gente está querendo bater na tecla. Jamais falem de novo, lembrem-se disso. Eu não consigo emagrecer. Você vai substituir essa frase por afirmações positivas e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida você ter um mindset positivo. E não é só em relação ao emagrecimento, não. Em relação a qualquer conquista que você queira promover na sua vida. Bom, pessoal, eu acho que era mais ou menos isso, né? A gente vai se organizar mais, né? A gente vai tentar fazer com mais periodicidade. Fico feliz em saber. A gente tá muito feliz. A gente vai tentar, não. A gente vai fazer a partir de agora. Não, eu disse que a gente vai tentar fazer uma coisa talvez um pouco mais organizada, porque como é a primeira dessa série que a gente tá começando a lançar agora, a gente ainda tá meio que se estruturando. Então eu vou te pedir pra vocês uma ajuda. Mande mensagens pra gente, direct, comenta na foto, qualquer dúvida que vocês tenham, porque isso vai servir de conteúdo pra gente abordar aqui, tá bom? Isso é muito importante. Mesmo que a gente não responda na hora ou no momento, mas a gente está vendo tudo e com certeza a gente vai abordar isso aí. A Mari falou aqui, ó, fico seguindo a Kardashian. Pois é, aí dá desânimo. Pois é. Troca os seus seguidores, vai seguir outras pessoas. Siga pessoas da vida real e pessoas que vão te acrescentar em alguma coisa e não gerar frustração e tudo mais. Nós também somos muito felizes de ter pacientes como vocês, Hilda, todo mundo. Pode deixar, Bruna, a gente vai tentar deixar salvo sim. Bom, obrigado a todo mundo pela presença, tá? Espero vocês nas próximas. Quem vão escolher são vocês, então vai lá nos comentários, nas nossas fotos, comenta, manda direct, manda pergunta, o que vocês quiserem. A gente adora, bom, tá? Pessoal, tem uma funcionalidade aqui na live que é uma interrogaçãozinha, não sei se vocês estão vendo aí embaixo. Essa interrogaçãozinha aí, vocês podem fazer perguntas, né, em tempo real. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. De hipotireoidismo. Deixa eu ver, vou selecionar aqui pra gente responder. Bom, ó, tem hipotireoidismo e precisa emagrecer. Qual tratamento você me indica? Bom, isso aí é muito específico. Você tem uma condição, uma doença de base que compromete um pouco a sua taxa metabólica basal, né, o seu metabolismo como um todo, mas não é só isso, como a Nathalie falou. Não vamos responsabilizar somente a tireoide. Gente. Exatamente. O que adianta você ter hipotireoidismo e comer extremamente mal? Né? Você pode estar equilibrada com o tratamento do hipotireoidismo, está fazendo uso do hormônio tireoidiano, mas está se alimentando muito mal, não pratica atividade física. Então o hipotireoidismo por si só não é um fator limitante do emagrecimento. O hipotireoidismo descontrolado sim vai te atrapalhar, mas quem está tratando, quem está com TSH otimizado, equilibrado, não seria um problema para emagrecer.
talvez o que está sendo feito é uma estratégia errada. Então a alimentação não está ajustada para o seu objetivo, a sua suplementação talvez não está ajustada, enfim, seu treino, tudo isso que a gente acabou de falar. Então não vamos nos escorar em situações, né? Claro que o hipotireoidismo sim atrapalha, mas não é determinante, séria, né? Não é determinante, tá bom? Então procurar um profissional sério. Que tratamento eu te indicaria? Indicaria você passar com um bom médico que vai ter a visão do todo, um bom nutricionista que vai avaliar todos os seus aspectos, né? E obviamente um bom personal para fazer um treino específico para você. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Agora e a gente vai se falar ainda. Agora que a gente está acabando. Pois é, pessoal. Acho que essa... montar o cardápio, a dieta fora do que comemos no dia a dia? Eu não concordo. Não entendi. Eu acho que ela quis dizer assim, é uma dieta muito fora do seu padrão. Então, você acaba tendo que mudar muito a sua rotina. Eu costumo dizer que o melhor plano é aquele que você consegue aderir. Então, o que adianta eu fazer um plano perfeito com, sei lá, extrato de não sei o quê, se você não gosta disso? Então, eu costumo dizer que a gente segue um padrão de quê? Aquilo que precisa ser feito com ajustes de acordo com a sua rotina e preferência, sem dúvida, para você ter adesão. Adianta eu passar para você de manhã um shot com limão, com glutamina. A palavra de ordem é adesão. Se você aderir ao tratamento, aderir à dieta, vai funcionar com certeza. Tá bom, pessoal? Era isso. Um beijo a todos, boa noite e até a próxima. Abraço!